Ações boas pagadoras de dividendos ou fundos imobiliários? Qual faz mais sentido para uma estratégia de dividendos? E eu digo, calma, borboletos que sempre aparecem aqui nos comentários para dizer que não faz sentido olhar para essa questão dos dividendos porque eles são descontados do preço da ação. Isso, gente, tá todo mundo careca de saber, eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal. Só que uma coisa que talvez as pessoas não entendam é que olhar para a estratégia de dividendos faça sentido para quem quer gerar algum tipo de renda através dos seus ativos sem ter que vendê-los. Porque dependendo do que você vender e da quantidade que você vender, pode acabar gerando algum tipo de imposto, você vai pagar imposto à toa. E por hora, até que não se mude nada através de uma reforma tributária ou de alguma medida do governo, os dividendos, eles são isentos do imposto de renda, salvo, claro, os JCPs, que são os juros sobre capital próprio, que tem alíquota de 15%, que é descontado diretamente na fonte. Então, sim, gente, a estratégia de dividendos, ela é válida para quem quer gerar algum tipo de renda através dos seus ativos sem ter que vendê-los. E também porque muitos que olham para essa estratégia de dividendos entendem que muitas boas pagadoras de dividendos já são empresas mais maduras, que já cresceram, que são muito mais sólidas e tendem, não é uma garantia, mas tendem a trazer menos problemas, menos volatilidade para a carteira, e aí isso exigiria talvez, né, muita volatilidade numa carteira, um estômago um pouquinho mais forte dos investidores. Mas vamos lá, gente, dentro dessa estratégia, o que faz mais sentido então? Ações boas pagadoras de dividendos ou então fundos imobiliários? E eu quero começar trazendo esse gráfico aqui que faz um comparativo do IDIV com o IFIX. O IDIV é o índice das ações melhores e maiores pagadoras de dividendos da nossa bolsa de valores e o IFIX é o índice de fundos imobiliários. Aqui o que a gente consegue ver é que o IDIV, ao longo desses últimos 10 anos, ele superou sim o nosso IFIX. Então, é importante ressaltar que ele superou por pouco, claro, a gente tem quase 20% aí de diferença entre os dois, e aqui nós já estamos considerando os dividendos, porque esses índices, eles são total return, que a gente chama, né, que é onde eles já consideram a rentabilidade do ativo conforme a variação dele e também o reinvestimento dos dividendos. Então, por essa primeira imagem, o que a gente diria é que, olha, talvez as ações elas façam mais sentido, porque a gente pode investir em uma ação pensando nos dividendos e, ao mesmo tempo, o que a gente tem historicamente e olhando uma média, tá, gente? Porque sempre tem aquelas exceções que fogem à regra, é que as ações, elas tendem a trazer esse potencial de valorização de uma forma maior do que os fundos imobiliários, que geralmente têm uma volatilidade menor. Eu quero voltar, inclusive, para esse gráfico e mostrar para vocês o que aconteceu em 2020. Em 2020, quando deu toda aquela questão da pandemia, o IFIX ele caiu muito menos do que as ações, porque as ações, sim, elas podem carregar uma volatilidade maior. Então, sim, talvez essa rentabilidade que o IDIV entregou maior do que o IFIX também tem a ver justamente com o risco da volatilidade desse próprio índice. Só que, claro, não dá para analisar só isso, como a gente está falando de uma estratégia de dividendos, é importante que a gente também analise o quê? O dividend yield, justamente desses índices. E aí que eu fui buscar alguns estudos, e aí eu encontrei esse daqui da Economática, que trouxe pra gente um retrato, ainda que seja do ano passado, mas que eu considero que ainda é válido. Então, o que a gente consegue ver aqui é que o dividend yield, por exemplo, do Ibovespa, para o ano passado, ficou na casa dos 10%, enquanto o IDIV ficou em quase 13% e o IFIX na casa de 11,2%. Então, se a gente olhar por esse retrato aqui, o IDIV, ele seguiria ali na frente com um dividend yield maior. Só que aqui cabe ressaltar alguns pontos, tá? Tanto o IDIV como o IBOV, eles têm muitas empresas ali de commodities, como Vale, Petrobras, Gerdau. Então, assim, no ano passado foi um ano onde as commodities ajudaram demais esses índices e essas empresas, elas realmente distribuíram bons dividendos. O que se espera para 2024 já é um pouco diferente. E eu falei sobre isso no último vídeo aqui no canal, que eu vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima, se você ainda não assistiu, claro, que basicamente o que muitos estão esperando para 2024 é uma desaceleração, ainda que não seja uma falta de crescimento. É só um crescimento, mas um pouco menor, por exemplo, do que foi em 2023. E muito por conta das commodities. Então, talvez todas aquelas empresas que foram muito favorecidas por uma alta em boa parte das commodities, esse ano talvez elas entreguem sim um retorno positivo, mas não tão positivo como no ano passado. Então, o dividend yield médio desses índices, o que a gente espera para esse ano é que eles sim caiam um pouquinho. Só que vamos realmente ao que interessa em relação a essa questão, tá, gente? Aqui a gente está olhando um retrato do que foi 2023. E o que a gente quer também entender é uma média do dividend yield
anual para esses índices para entender talvez o que valeu mais a pena ao longo desses últimos 10 anos. Então o que nós temos é basicamente o seguinte, tá? O IDIV, ele teve um dividend yield médio ao longo desses últimos 10 anos de 7,3% ao ano, enquanto o IFIX, ele teve uma média de dividend yield ao longo desses últimos 10 anos de 7,8%. Ou seja, aqui o IFIX, ele tá saindo um pouco aí na frente no quesito dividend yield, tá, gente? Mas no conjunto, entre os dividendos e também a valorização dos ativos, o IDIV seguiu na frente. A questão é que a diferença entre esses dois índices, ela é realmente muito pequena, mas ainda assim, os dois índices, o dividend yield desses dois índices, eles ainda estão acima, por exemplo, daqueles 6% de dividend yield que o Décio Bazin traz em seu livro, que ele considera ser aceitável para uma estratégia de dividendos. Então sim, talvez faça sentido, ao invés de a gente pensar no ou fundos imobiliários ou ações, trocar esse ou por um e talvez sim ter um pouquinho dos dois na carteira. E isso por quê, gente? Porque na nossa bolsa de valores, talvez existam 4, no máximo 5 ações que façam pagamentos mensais de dividendos. E talvez dentro dessas 4, 5 ações, como Bradesco, Itaú, Banestes e tal, talvez nenhuma dessas ações lhe agrade para você ter elas na carteira. Só que ainda assim, você busca uma renda mensal através de dividendos. Então, você pode sim escolher outras empresas que são consideradas boas pagadoras de dividendos e também trazer os fundos imobiliários que sim podem trazer essa frequência mensal de dividendos. Mas claro, cabe ressaltar que tem que ser escolhido muito bem esses fundos imobiliários, que eu também fiz um vídeo recentemente falando inclusive de fundos imobiliários que deixaram de distribuir os seus dividendos por conta de alguns problemas que estavam enfrentando. Mas a questão é, como que talvez a gente comece a escolher esses ativos para compor uma carteira de dividendos? E isso por quê, né, gente? Porque até existem ETFs que replicam o DIVO 11 ou até mesmo o IFIX, né? Nós temos o XFIX 11, nós temos o DIVO 11 que você pode investir nesses ETFs. Só que eles não distribuem dividendos. E aí, no caso, para você gerar renda com eles, você teria que vender esses ativos. Só que vendendo esses ETFs, os ETFs eles não são isentos do imposto de renda. Então, qualquer lucro que você tenha, mesmo abaixo de 20 mil reais, você vai ter que acabar recolhendo imposto. Então, para quem pensa em dividendos, esses dois ETFs que eu trouxe para vocês não seriam interessantes. Até começaram a pipocar alguns índices, né, na nossa bolsa de valores, alguns ETFs na nossa bolsa de valores que vão distribuir dividendos, mas eles ainda são muito novos e eu entendo que muitos ainda têm o pé atrás com tudo isso. E aí que a gente começa a fazer um filtro, talvez, do que poderiam ser bons ativos pagadores de dividendos, olhando justamente a composição desses índices. Aqui eu tenho a composição atualizadíssima do IDIV. Aqui nós temos as principais posições como Petrobras, CEMIG, Banco do Brasil, Vale, BB Seguridade, temos Klabin, temos JBS, Santander, Itaúsa, Engie, enfim, várias empresas compõem o IDIV. E sim, a gente começa a fazer um filtro talvez aqui, claro, não só analisando individualmente essas empresas, mas também tentando traçar um paralelo com o que é possível esperar daqui para frente, olhando a questão de gestão, a questão de projetos e tudo mais. Já quando a gente olha para a composição do IFIX, a composição atualizada é essa, tá? Canip, KNRI, nós temos MXRF, que é um dos mais antigos da Bolsa de Valores, BCFF, temos HGLG, XPML, VISC11, vários ativos que também podem ser filtrados. Agora, o que é importante a gente analisar sobre tudo isso, né? Por exemplo, aqui eu quero trazer para vocês alguns exemplos de fundos imobiliários, até para a gente entender o dividend yield aí médio que alguns estão pagando, inclusive tipos, né, de fundos imobiliários diferentes, porque como vocês viram, dentro do próprio IFIX tem fundo de fundo, tem fundo híbrido, fundo de tijolo, fundo de papel. Então, basicamente, a gente tem que analisar o tipo de fundo imobiliário, o seu dividend yield, para a gente entender como nessa composição a minha carteira, inclusive, talvez consiga um dividend yield melhor do que esses próprios índices que tem muitos ativos e acaba diluindo bastante, então, esses dividendos, tá? Então, aqui, a gente tem o VISC11, por exemplo, que é um fundo de shopping. A média do rendimento dele, né, dos últimos 12 meses, ficou na casa de 8,8% e sim,
ele faz aí uma distribuição mensal. Nós temos também o Canip 11, que também traz a distribuição mensal e os últimos 12 meses ele ficou aí com um dividend yield na casa de 9,88%. Nós temos o MXRF11, que é talvez um dos mais antigos da nossa bolsa de valores, ele tá com um dividend yield aí na casa de 12,93%. Então, como vocês viram, nós temos 3 ETFs diferentes, que também têm dividend yields diferentes, e isso é normal. Tem muita gente que simplesmente quer buscar as empresas ou os fundos imobiliários que mais pagam dividendos ou que tem o maior dividendo, e muitas vezes olhar somente para isso faz com que a gente esqueça de olhar para a qualidade desses ativos, e aí no final das contas aquele dividendo você pode até receber num curto período, mas daqui a pouco dá algum problema e você já não recebe mais, que foi basicamente o que aconteceu com alguns fundos imobiliários no ano passado, tá? Agora, falando das ações, o que é importante a gente analisar também na hora de compor a carteira, tá? Aqui eu trago para vocês um exemplo da ISA-CETEP. A ISA-CETEP, ela não paga, por exemplo, dividendos todos os meses. Ela tem um dividend yield aí na casa de 8,21%, e os seus pagamentos aí muitas vezes acontecem uma vez por ano, mas ela é considerada assim uma boa pagadora de dividendos. Ao longo desses últimos anos ela sempre pagou e tem aí uma média bem interessante, tá? Já a gente trazendo o Vale nessa questão, Vale, ela é muito mais volátil, como eu expliquei para vocês, tem um dividend yield aí nesses últimos 12 meses de 8,5% aproximadamente, e a sua distribuição ela geralmente aí acontece 2 a 3 vezes por ano. Diferente, por exemplo, de Banco do Brasil, que Banco do Brasil, apesar de ele não ter uma regra tão definida para a questão dos dividendos, no ano passado, de 12 meses, 7 meses eles fizeram ali distribuições, seja de dividendos, seja de JCPs, e o dividend yield ficou aí na casa de 8,13%. Então, sim, é importante e é possível você fazer uma carteira onde tenha tanto ações como fundos imobiliários. Isso porque, como eu mostrei para vocês, algumas ações elas não vão pagar dividendos todos os meses. Algumas das ações que pagam dividendos todos os meses não estão com yields talvez tão interessantes ou não chamem a atenção de alguns investidores, como por exemplo Itaú. Então é possível escolher outras ações que não sejam tão frequentes nesses pagamentos, mas que tenham um histórico longo de serem boas pagadoras de dividendos, e mesclar tudo isso com fundos imobiliários, beleza? Mas bom, gente, acho que eram todas essas ponderações que eu queria trazer sobre essa questão de ações boas pagadoras de dividendos e fundos imobiliários, mas agora eu quero saber de você. Você investe em ações boas pagadoras de dividendos ou fundos imobiliários para tentar gerar essa renda aí com uma certa periodicidade na sua carteira? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.